Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série O Dia a Dia do Diabetes. Uma série que tem o objetivo de educar pessoas e cuidadores sobre essa doença que atinge mais de 15 milhões de brasileiros e que, no futuro, a tendência é só que a prevalência de diabetes tipo 2 aumente cada vez mais. A gente está vivendo uma pandemia de obesidade, uma pandemia de sedentarismo, muito mais gente vivendo mais tempo e a gente sabe que todos esses são fatores que contribuem para o aumento da prevalência do diabetes tipo 2. E durante essa série, se você está chegando aqui agora, a gente já deu muita informação e muitas dicas importantíssimas para quem quer ter mais saúde, mais qualidade de vida. Então, o meu primeiro convite é, se você está chegando aqui agora, aproveita, acessa os outros episódios, porque eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito de todas as informações que estão contidas neles. Mas hoje eu quero te chamar para um bate-papo super especial aqui, porque hoje a gente tem uma paciente que tem diabetes tipo 2. Então a gente vai saber mais como é essa vida depois do diagnóstico, como é possível viver de maneira leve depois do diagnóstico de diabetes tipo 2 e vamos esclarecer muitas outras dúvidas aqui. Então tenho o prazer de receber Dona Zilda Maria da Silva, paciente com diabetes tipo 2, tem 71 anos de idade. Atua na área de estética, é isso? Sim. Um prazer imenso ter ela aqui, dona Prazer Zilda. é todo meu. E também está com a gente mais uma vez o Dr. Márcio Krakauer, médico endocrinologista, coordenador do Departamento de Tecnologia, Saúde Digital e Inovação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Prazer. Eu dei uma enrolada aqui, Sociedade Brasileira de Diabetes. Perfeito. Obrigado, Mariana. Estou emocionado de estar ao lado de uma linda, maravilhosa. Você falou 71, eu abri minha boca de... Não é? Espanto, que linda. Mas eu sou corredora de rua. Mas não, né? Sou, não é mas, sou. E já era corredora de rua antes de descobrir o diabetes ou não? Não, foi depois. Conta pra gente, dona Zilda, como é que foi esse diagnóstico do diabetes tipo 2? Eles falaram que eu tinha anemia e também me tratava como anemia e não como diabetes, né? Aí eu tive que fazer uma cirurgia, aí constatou que eu tinha Porque anemia. o açúcar no sangue estava muito alto. Muito, muito alto. Aí foi diagnosticado como anemia do tipo 2. Como diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. E sua vida mudou muito depois desse diagnóstico? Bastante, porque como meu pai já morreu com diabetes, eu tinha muito medo. Mas teu pai teve alguma complicação? Teve, porque a pedra caiu, rolou no pé dele e não teve jeito. Aí ele veio aqui para as clínicas, que eu sou mineira. Veio para o Hospital das Clínicas em São Paulo. E se tratou lá. E ele faleceu lá. Mas ele teve que amputar o pé? Não. Não. Mas eu tenho um irmão que amputou agora. Então a senhora já tinha medo por conta desse histórico familiar. A gente já falou aqui, né, doutor, que é muito comum esse paciente que tem um histórico familiar de complicação por causa da doença, chega ao diagnóstico e tem muito medo, né? E que isso às vezes ajuda até o paciente a ser um paciente mais, digamos assim, disciplinado no tratamento, né? Pelo medo. Queria perguntar um pouquinho para a dona Zilda se isso mudou o seu comportamento. Então eu vou fazer tudo direitinho. Sim, porque eu falei assim, a família toda tem diabetes, toda, não é nenhum nem outro. O último foi agora o meu irmão mais novo, o caçula. Então, quer dizer, todos nós falava assim, bom, nós não vamos viver muito. Mas eu acho que eu sou teimosa. Eu fui procurando tratamento, eu fui vendo coisas melhores e fui mostrando para eles. Olha, gente, tem isso para fazer. Olha, esse tratamento é bom, porque foi um meio que eu achei de me ajudar minhas irmãs, meus irmãos e ajudar outras pessoas fora. E a senhora falou que a senhora começou a correr na rua também, né? Eu sou corredora de rua. Por conta da doença? Por conta, porque eu tenho
40% de a veia, ela é entupida. Então, ou eu começava a fazer mais exercício, ou eu morria. Ou podia morrer também. Ou também, né? Ou podia morrer. Ou podia morrer, porque se você não trata o coraçãozinho também, o diabetes, você vai indo. E o meu medo era esse, era ter uma complicação no coração. A gente já falou aqui nos outros episódios também sobre essa relação entre doenças cardíacas e diabetes, né? Mas explica de novo, doutor Márcio, só para quem está vendo esse episódio também ter ali uma pincelada, porque isso é muito comum, né? A história da dona Zilda é fantástica, né? Fantástica. Uma família muito rica, com muitas pessoas com diabetes, e ela resolveu enfrentar esse negócio de ser, não é assim que tem que ser, não. Eu vou mudar essa história. E ela mudou a história. Ela está mudando essa história. O medo foi um fator de motivação e não um fator de esconder a doença. Então, eu gostei muito dessa questão. E diabetes é isso mesmo. Quando não está bem arrumado, bem controlado, e aí a gente chama de hemoglobina glicada, o ideal é ficar o quanto mais baixa, melhor, ou abaixo de 7%, pode haver complicações. E há uma íntima relação da glicose elevada com doenças cardíacas, como hipertensão, derrame, insuficiência cardíaca e a parte renal também. Então, existe é como se andasse absolutamente em conjunto essas três questões e outras do organismo. Então, quem se controla bem, e ela com essa história de correr bastante, ajuda muito na prevenção e no tratamento das doenças cardiovasculares, né, dessas que eu estou falando, e também das doenças das artérias, que é isso que ela nos disse, que o diabetes, se não bem controlado, pode aumentar a chance de entupir uma artéria. E o exercício é uma das formas de abrir essas artérias. Então ela está realmente de parabéns, fazendo, pelo menos por enquanto, nesse caminho, perfeitamente bem. Dona Zilda, a senhora diz que a sua vida mudou bastante. Dá para dizer que mudou para melhor? Bastante bem para melhor, porque eu era, além de diabetes, eu era obesa. Eu já cheguei a quase 100 quilos. Uau! Porque eu tive um problema seríssimo na minha vida e eu não gostei muito. Mas assim, eu não trabalhei direito com aquilo. Agora eu estou trabalhando depois, gente, que eu comecei a correr. Então, quando eu comecei a fazer os treinos, que o meu treinador começou a pôr as planilhas, eu já fiz 21 quilômetros em 2 horas e... Acho que 21 quilômetros você tem que fazer em 3 horas. Eu fiz, acho que 2 horas e 45 minutos. Isso já faz 4 anos atrás. Tudo bem, eu não sei como que eu vou sair agora. Mas está treinando de novo para fazer 21? Eu quero fazer a 42. Uma maratona inteira. Você fez uma meia e agora uma maratona inteira. Agora eu quero fazer. E então, quer dizer, vai melhorando muito a vida, o modo de pensar, o modo de agir. Então, quer dizer, eu pelo menos, eu não fico esperando nada acontecer. Vai atrás. Eu vou atrás. Um bom estilo de vida, principalmente o exercício, ele tem ações. Uma vez eu vi, se não foi o Drauzio Varela, foi outro que eu li isso, numa revista, que tem mais de 400 ações, todas benéficas. Uma delas é ser antidepressivo, ser ansiolítica. E é sobre isso que ela está dizendo. Ela se viu no exercício, se entregou a isso, para muito mais do que cuidar do diabetes, para saúde física, psíquica e emocional. Então, acho que isso realmente nos traz uma mensagem enorme para as pessoas que estão nos ouvindo,
como é muito maior do que simplesmente querer baixar a glicose, a pressão e o colesterol. E como tudo está interligado, né? Porque a gente já falou aqui também em outros episódios, como o diagnóstico de diabetes, né, ou o mau funcionamento da insulina no nosso organismo pode aumentar risco de depressão, pode aumentar risco de ansiedade, pode aumentar risco de doenças cardiovasculares, pode aumentar problemas de saúde, de doença nos nossos rins, em outros órgãos do corpo. E quando a gente começa a cuidar de uma coisa, tudo começa a entrar nos eixos, né? E o que a dona Zilda está trazendo é uma história de superação, né? E de alguém que está disposto, né, disposta a realmente assumir a própria saúde, o protagonismo na própria saúde. Agora, no caso de uma família como a dela, né, a gente também já tocou nesse assunto aqui, todo mundo com diabetes, o diagnóstico fica mais fácil, né? É quase uma certeza, como ela mesma disse, que ela ia passar por essa jornada. O que talvez, com mais esclarecimento, todos deveriam fazer exames muito cedo para não chegar a ter números muito elevados. Mas é quase que uma certeza, porque o padrão genético da família dela é muito importante. Então a gente tem que respeitar. A gente não é só o que a gente quer ou o que a gente faz. A gente é o que a gente recebe da nossa família. Então, se a gente tem alguém que teve um câncer X ou Y, vai atrás daquilo. Meu pai teve, minha mãe teve, ou doenças crônicas, a mesma coisa. Então a gente tem que respeitar a genética. Agora, ela falou que houve pessoas na família que tiveram complicações, né? O pai, o irmão. No caso dos outros familiares, incluindo a dona Zilda, está tratando de maneira correta, com acompanhamento adequado, fazendo monitoramento de glicose, existe a chance de nenhuma outra pessoa ter complicação? Bom, essa é uma coisa um pouco delicada, porque existe a penetrância do gene. O que significa isso? Quão grave é aquele defeito naquela pessoa. E que melhor que a gente trate, a gente consegue chegar até certo ponto. Às vezes não levar a glicose ou o resto das condições de saúde ao normal, mas a perto do normal. Então, estando perto do normal ainda não é normal. E se eu viver por muito tempo, eu vou estar um pouco exposto ainda a uma glicose um pouco elevada. Então, sim, podem acontecer algumas das complicações, mas quem se cuida tem elas mais precoce, elas são tratadas rapidamente e elas não tiram o principal da vida, que é uma reflexão minha já que eu entendi por que eu gosto de cuidar de diabetes. Diabetes tira da pessoa a independência. Hoje nós estamos aqui respirando, falando sozinhos, comemos, tomamos banho, sozinhos. Se eu perder a visão, se eu botar um pé, se eu tiver um infarto, um derrame, eu vou tirar a minha independência. Muitos chamam de qualidade de vida. Autonomia também, autonomia? né? Uhum. O fato de ir e vir sozinho. E essa é a minha reflexão. Então, quando o meu propósito é tentar ajudar as pessoas a não chegar neste nível. E aí é que está. Quanto menor a glicose, melhor a qualidade da vida, melhor os pontos, a gente vai evitar ou diminuir a chance disso acontecer. Então, não dá para garantir que não tenha complicações, mas dá para dizer que 70% a 80% das vezes a gente consegue evitar com essas medidas que a gente... Eu imagino pelo seu estilo, dona Zilda, que esse deve ser um medo da senhora também, de perder a autonomia, né? Porque eu estou te enxergando aqui como uma pessoa que gosta muito da própria liberdade, né? Eu, com liberdade, eu sou que nem uma águia. Quanto mais alto, melhor. Mas eu estou com 3 irmãs diabéticas e uma teve AVC 2 vezes, outra teve vários infartos. E domingo ela me assustou. Essa que teve os infartos? Isso. E a outra tem esquecimento e teve que abrir o peito, porque ela estava com aneurisma próximo ao coração. Uhum. Não sei se é alguma coisa sobre a diabetes, eu não sei. Elas se cuidam menos que você? Bem menos. E elas não estão nem aí por nada. Sei. E não faz exercício, não faz nada. Ela tocou num ponto, Mariana, que é importantíssimo, a ligação com, ela falou em esquecimento, com as demências, principalmente do Alzheimer, que você conhece muito bem essa história. O diabetes tem uma relação direta com o Alzheimer.
É dito hoje que a resistência insulínica que acontece no cérebro é capaz de ser uma das questões relacionadas à origem do Alzheimer. E outras demências também, né? E outras demências também. Então, o cuidado da glicose e o cuidado da resistência insulínica e da saúde diminui a chance também de desenvolver essas demências. Então, isso tem uma relação certa e a aneurisma também tem relação com tudo isso. E sim. isso é de extrema importância que a gente está vendo, como eu falei na abertura aqui do nosso episódio, um envelhecimento da nossa população, a tendência de que a gente tenha muito mais idosos, né, em muito pouco tempo, no mundo inteiro, e isso já por si só aumenta o risco das doenças de demência. Então, a gente ter isso controlado também ajuda a gente a diminuir esse risco, que é não só um risco para a saúde, para a qualidade de vida de muita gente, mas também é um custo muito alto para o sistema de saúde, né? E para a família. Para a família, e todo mundo acaba pagando essa conta, né? Todo mundo, porque todo mundo conhece alguém ou tem que lidar com alguém, então cuidar disso é de extrema importância. Agora, você falou que as suas irmãs não ligam para nada. E a sua alimentação, como é que é? Você deixou de comer algum alimento depois que você descobriu o diagnóstico de diabetes tipo 2? Continua comendo normal? O que você gosta de comer? Normal, eu como de tudo, mas... Qual a sua comida preferida? Para dizer a verdade, eu adoro massa. E a gente não pode. Não pode. Mas tem uma coisa. Eu como... Se hoje eu comi um nhoque, eu só vou comer um nhoque daqui uns 15, 20 dias. Eu sou meia regrinha. Aham. Os médicos acham que eu não sou, mas se eu adoro arroz. Não gosto muito de feijão, mas em compensação eu ponho. Ninguém gosta do Europa Nobres. Adoro Europa Nobres. É. Eu bebo o suco dele. Então, quer dizer, eu estou sempre fazendo um joguinho com a minha comida, porque na rua, no nosso quintal, a gente tem muita coisa boa que ninguém gosta. Ninguém, não, isso aqui não, pelo amor de Deus. Minhas irmãs são umas. Não valoriza, né? Não. E a gente tem que valorizar as coisas que a gente tem no quintal, ou no quintal do vizinho. Não custa nada a gente. Eu vi tal coisinha assim, dá para você me dar um pouquinho? Eu sei que ele vai dar. Mas, enfim, comida para mim, eu adoro comer. Adoro. Eu sou uma pessoa, gente, que gosto muito de comer. Mas eu não é porque eu sou diabética, eu não vou comer uns 2, 3 pãezinhos de queijo, que eu adoro. Mas aprendeu a compensar. Eu aprendi. Eu não vou ficar aplicando no remedinho em cima porque eu comi, não. Eu vou correr. Eu vou andar. Eu não gosto de correr, então eu vou andar. Eu não gosto de andar. Tem uns exercícios que você pode fazer sentada. Levanta a perninha, começa a levantar a perninha, levanta o bracinho, vai com o bracinho para cá, vai com o bracinho para cá. Você já está compensando aquela comida que você comeu. Se movimentar, né? O importante é o movimento, né? É o movimento. Vamos falar um pouquinho sobre essa compensação, porque eu acho que essa é uma dúvida muito frequente de pessoas que têm diabetes, que não querem abrir mão das coisas que gostam da alimentação, né? Porque ninguém consegue abrir mão para sempre de uma coisa que gosta. Uma coisa é você abrir mão durante uma semana, mas aí fala, bom, mas a vida inteira vou ter que abrir mão? Não vai rolar, né? Não, e não precisa. E não deve, na verdade. Ela mostrou várias lições de novo. Primeiro, ela falou, eu gosto de comer. Primeiro, quem que não gosta de comer? Segundo, ela era obesa, então ela mesmo gostando de comer, ela resolveu esse problema, de alguma maneira. Então, eu brinco que tem uma coisa que diabético não pode. É muito, só. É um tal do muito. Mas o pouco pode tudo. E, na verdade, todos nós deveríamos evitar o muito, né? Não tem dúvida. Mas para o controle da glicose, o impacto do muito é muito. O impacto do pouco é pouco. É simples, na verdade. Então, se eu conseguir ter uma alimentação rica de tudo, extremamente colorida,
Aquele prato saudável, ele é muito simples de explicar. Um prato pequeno, que metade tem legumes, verduras, saladas. No outro, 1/4 dele, carboidratos, se possível os melhores carboidratos integrais, mas se não possível, o pouco do carboidrato que tem. Pode ser o nhoque, pode ser o arroz. Né? O feijão ajuda muito o arroz, hein? O feijão, ele ajuda o arroz a diminuir o impacto no açúcar, na glicose. É interessante isso, né? Porque muitas pessoas acham, arroz e feijão é só a nossa tradição aqui, mas arroz e feijão tem uma sabedoria embutida ali nessa combinação que muitas vezes a gente despreza. Mas quando a gente acrescenta o feijão ao arroz, a gente diminui muito o índice glicêmico, né? Esse pico de açúcar que a gente dá no sangue, além de acrescentar todos os benefícios de um monte de nutrientes que o feijão tem e muito mais do que o arroz, aliás, né? Então, assim, tem aquela tradição brasileira, mas tem uma sabedoria embutida aí que deveria ser patrimônio nacional, né? Claro, aliás, a feijoada é extremamente bem construída, porque ela tem a laranja que ajuda a absorver o ferro do feijão, da couve. Então, é muito interessante essa combinação. Mas, só finalizando, o último quarto do prato, falei do carboidrato, são as proteínas. E a gente deve dividir entre proteínas animais, carne, peixe, frango, ovo, e proteína vegetal. Então, evitando fritura, tomando muito líquido e tendo um pratinho desse no almoço, na janta, e um café da manhã mais simples, não tem dúvida. Isso é uma alimentação super normal. Funciona extremamente bem. Agora, só não exagerar. Quando você fala de um prato pequeno, a gente não está falando de um prato sobremesa. A gente está falando de um prato de comida normal, né? Para dar uma ideia, 300, 400 gramas é um prato pequeno. Montado já dessa maneira, com metade de legume, verdura, salada. Que não é aquele prato que vem para cima, né? É um prato de refeição normal, mas ele fica ali no rasinho, né? Digamos assim. Eu acho que as pessoas deixa as bordinhas sobrando, né? Se tiver a oportunidade de pegar uma balancinha para pesar, como a gente vai às vezes num restaurante com 1 quilo, 300, 400 gramas é pequeno. E é interessante essa recomendação, porque essa recomendação de você deixar a sua alimentação em um prato único, né? Ela resolve muitas questões, inclusive em relação ao tratamento da obesidade, que é aquela história de não ficar se servindo depois que faz o prato e come aquele prato, né? E não repete. Né? Exatamente. Não deixa a panela na mesa também, né? Não deixa a panela na mesa. Eu acho que isso ajuda muito nessa questão de, vou pegar mais um pouquinho. Nem vai a panela. Como é que é? Não ir, né? Nem vai até a panela. Nem vai até a panela, né? Que seria um pouco menos pior, porque já tem o levantar e ir até a panela, mas também não é essa questão. Se serve, come aquilo e espera um tempo, muitas vezes, porque a gente sabe também que a nossa saciedade demora, o cérebro demora para avisar, você já está satisfeita, então tem que dar aquele tempinho, né? E comer com atenção, que faz toda a diferença. A senhora consegue fazer isso no dia a dia? Às vezes sim. E às vezes não. Não, como todos nós, né? Principalmente quando eu faço um treino, que geralmente é de 6, 8 quilômetros, apesar que eu levo algum lanchinho, porque eu tenho a diabetes, né? Em cada 1, 2 quilômetros eu tenho que pôr alguma coisa de carboidrato para não abaixar muito. Isso também é uma outra lição importante que a gente já falou aqui, que eu acho que é um dos grandes medos do paciente que tem diabetes tipo 2, que são as crises de hipoglicemia, né? Sim, por isso que tem que monitorar. Monitorando, ela consegue acompanhar a tendência para onde está indo a glicose durante a atividade física. Se ela percebe que está baixando, mesmo durante o exercício, é possível monitorar, tanto com pontinha de dedo, com teste no sangue, como esses sensores mais modernos, que são muito mais fáceis. Mas dá para monitorar. E aí tomar uma atitude. Ela leva na pochete, na bolsinha, um carboidrato de ação rápida, ela ingere aquilo e continua o exercício. Então, sem a monitorização, ela já vai detectar a glicose baixa pelo sintoma. Aí já não é bom. Cai o rendimento, não chega, não consegue. Então, é melhor detectar antes do problema acontecer para poder corrigi-lo. Como é que você faz a monitorização? Eu tenho o meu pâncreas. Portátil. Furo, vejo lá como é que tá. Aí se tá acima de 180, eu fico um pouquinho mais tranquila. E 200 aí eu já levo a regular para dar a insulina, desculpa. A insulina para dar uma baixada, que eu não posso ficar nem acima de 250 por aí, né? E nem abaixo de 180. Porque você está fazendo o exercício,
você, para baixar rápido, é super rápido, você não percebe. Então, aí, a cada 1 quilômetro, 2 quilômetros, eu vejo como é que tá. E para de correr para fazer ou faz correndo mesmo? Não, paro, sento. Senta. Não, que não... Até na prova, quando eu paro, é rápido, gente. Não precisa de ficar lá. É rápido. Pá, olhou, vambora. Porque eu já fiz isso, porque eu já fiz duas vezes 21 quilômetros, né? Então dava para organizar o tempo para você ver como é que está a glicose e o tempo da prova. Você Enquanto falta de percurso, enquanto você ainda tem sobrando ali. Você não precisa de dormir. Basta você ver rapidinho e vamos que vamos. Sabe que os atletas profissionais, até existirem esses sensores modernos que monitoram às vezes continuamente, eles olham pelo relógio, eles faziam o teste correndo mesmo, e fazem teste correndo. É possível fazer correndo, já deixa lá tudo bonitinho, muita prática, atleta que tem questão com tempo, que quer, né? Então eles não podem parar, aí eles fazem correndo mesmo. Mas a ideia é deixar a glicose não muito baixa, justamente porque o exercício é um dos fatores que faz a glicose baixar. Então ela não pode ficar muito baixa, mas também nem tão pouco tão alta, porque faz mal para a saúde, faz mal para os músculos, e isso também diminui o rendimento. Então a ideia é monitorar para permanecer dentro de uma faixa entre 100 e 180 seria melhor durante a atividade física. A gente está aqui falando de alguns equipamentos que ajudam no dia a dia do paciente com diabetes tipo 2. Que outros tipos de equipamentos ou de programas ou de informação podem ajudar o dia a dia desse paciente? Olha só, aplicativos que contam passos, eu acho incrível, porque a pessoa, só isso já dá para fazer exercício contando passo. Bota uma meta e vai andando, caminhando no dia a dia e já dá para atingir isso. É preciso as pessoas que usam insulina terem seus equipamentos. Então tem que ter a insulina, a canetinha, as agulhas, o alquinho e algum açúcar. A gente recomenda saquinhos de açúcar, ou aqueles melzinhos, ou gel de carboidrato que vem de pronto. Mas açúcar de cafezinho é suficiente. Cada um tem 5 gramas. Então a gente faz múltiplos, ou 5, ou 10, ou 15, para não ingerir tanto açúcar, para não ficar depois alto. Então esses são os equipamentos que alguém, não só para exercício, deve andar consigo. Para carregar a insulina, é necessário que tenha uma bolsa térmica ou não? Não, a insulina ela fica estável em temperatura ambiente. Não pode estar muito quente, que a insulina é um peptídeo, uma proteína, ela pode perder a potência e não fica estragada, e também não tão pouco congelar. Então na temperatura ambiente ela dura dentro do que a bula permite, em geral 1 mês, tranquilamente, funciona perfeitamente bem. O que você acha, dona Zilda, que fez diferença para você aderir ao tratamento e ser essa pessoa tão disciplinada quanto a gente está vendo que a senhora é? Não sou tão assim, mas é um fator para você mesma, para sua... você vê que o tratamento fica melhor. Fica mais bacana, assim, mesmo que você está indo direitinho, quando você chega no médico, ele fica assim, mas aqui você não fez isso, aqui sempre vai ter o dedinho apontando alguma coisa que você não fez. É o papel do médico também, né? De também. Dizer aquilo que você pode melhorar. É o papel dele com o papel do paciente. Então, quer dizer, a gente tem que fazer e não olhar se vão apontar, porque se alguém te vê você fazendo, olha lá, ela... Porque já aconteceu isso comigo. Eu estava esperando uma consulta, aí a glicose estava muito alta. E eu estava sentindo mal. Aí eu peguei a caneta e limpei com álcool e apliquei. Aí depois eu falei para o médico, falei assim, olha, eu acho que eu comi alguma coisa que não foi legal, deu ruim. Eu passei mal lá e eu tive que aplicar insulina.
Aí ele perguntou quanto que eu coloquei. Eu falei assim, ó, eu já tinha feito em casa. Aí eu coloquei 2 unidades conforme está pré-escrito lá. Aí ele foi lá, ele falou assim, me dá a receita. Aí eu mostrei a receita e a letra era dele mesmo, estava lá. Sentiu mal, viu que está alta, 2 unidades para dar uma baixadinha. E a hora que eu fui na consulta com ele, e ele passou, ele mesmo passou e ele falou assim, o que é isso? Eu falei assim, não, é que tá dando ruim aqui, eu preciso te aplicar a insulina. Corrigir, eu tô corrigindo, mas eu ia falar para o senhor. Aí ele, tá bom. Porque é melhor você ser sincera com você do que... Você não precisa de mostrar para ninguém que você está fazendo corretinho. Você vai ver que o seu tratamento é bem melhor do que você ficar passando mal, tendo que sair correndo para o pronto-socorro ou para o postinho. Se escutar, né? Eu acho que é muito fundamental, né? Entender aquilo que te faz bem, entender o que te faz mal, respeitar tudo isso e aprender com a sua própria experiência, né? Porque ela está dando uma experiência absolutamente pessoal e é importante a gente ressaltar aqui que cada paciente vai ter uma recomendação, né, doutor? Cada um tem uma recomendação, tem uma dose, tem um jeito de agir, mas cada médico também age diferente. Hoje, o moderno e que a gente ensina os colegas, quando a gente pode, é colocar a pessoa com diabetes. A gente nem mais fala muito diabético, fala pessoa com diabetes no centro do tratamento. O que significa isso? Significa a gente não pré-julgar nada, nem ninguém. Ouvir, conhecer a dor, da dificuldade que aquela pessoa tem para chegar ali. Não só para chegar na consulta, mas para fazer uma alimentação saudável, para fazer um exercício. Olhar e falar, será que eu faria tudo o que a dona Zilda faz? É provável que não. E como que eu vou julgá-la e botar o dedo e dizer e dar bronca nela? Às vezes a pessoa interpreta uma bronca, mas a gente está acolhendo. Tem que tomar um pouco de cuidado com... Mas claro, pessoas e pessoas. Mas a ideia hoje não é mais isso. É construir juntos um racional para dar certo a vida daquela pessoa. Trocar as experiências. Olha, eu acho melhor fazer isso. Mas isso não dá, eu prefiro fazer daquela maneira. Será que dá? Acho que sim, vamos tentar. E aí construir junto, ir junto na jornada e nunca apontar erro, dedo e julgamento. Isso realmente não funciona, a senhora tem completa razão. A gente tem que mudar a medicina para esse formato e não para o formato que ainda, infelizmente, é de eu mando, você obedece, se fez errado, toma bronca. Isso não tem mais lugar hoje em dia. Até porque eu acho que o senhor tocou num ponto que é muito fundamental, né? Que é essa escuta, essa abertura para entender qual é a realidade daquela pessoa que está ali diante de você e o que ela vai ser capaz de fazer com aquela sua ordem, né? Porque se você mandar alguma coisa que ela também não consegue fazer, a realidade dela não permite, ela não vai ter como cumprir aquilo. Então, tá atento, né? Tá atenta a essa realidade, ao que o outro está dizendo, é absolutamente fundamental para ter uma comunicação efetiva em saúde e para ter uma transformação, porque senão essa transformação nunca acontece. Agora, dona Zilda, eu queria que a senhora falasse para alguém que acabou de descobrir que tem diabetes tipo 2, o que a senhora diria, assim? Olha para aquela câmera ali, ó, e fala para esta pessoa e diga assim, o que eu quero te contar, meu amigo, minha amiga? Olha, em primeiro lugar, não ter medo como eu tive. Eu tive muito medo quando eu fiquei sabendo da existência em minha vida a diabetes. Não tem medo. Se trata como se fosse uma coisa normal, que não é normal, mas é possível você chegar num ponto que o médico quer, num ponto que você queira e fazer muito exercício, gente, porque sem exercício a gente não vai, não rola, sempre dá ruim. Não tenha medo mesmo. Vai e faça direitinho as coisas. É isso que eu tenho que falar. Mari, posso falar uma frase rápida? Oi.
Como disse uma paciente para mim um dia que eu nunca mais esqueci, essa é uma frase brutal para mim. O diabetes para ela foi, no início, um bicho-papão. E ela fez, junto com a gente, com a equipe, transformar no bicho de estimação. É isso. Olha, que lindo, que lindo. Mas eu acho interessante isso, porque é uma doença que tem muito estigma, que tem muitos mitos, né? Só para a gente falar, escolhe 3 mitos que o senhor acha que a gente precisa dizer assim, olha, de uma vez por todas, não é isso sobre o diabetes. Primeiro é de não poder comer doce. Esse é o primeiro mito, né? Que é a primeira preocupação de todo mundo. Né? E de que quando aplica insulina, eu vou ficar cego ou vou ter algum problema com aplicar insulina. Hoje, eu fui passar visita no hospital numa gestante que ficou diabética, que não aceitou a insulina da enfermeira até eu ter chegado, porque ela falou que ela não precisa de insulina e insulina ia fazer mal para ela e para o bebê. Hoje. E a gente desmistifica e ela aceitou e está indo bem. Então, esses são 2 assim, bem grandes, rápidos, que não pode comer doce, isso é em verdade, e que insulina faz mal para a saúde. Não faz. Então, isso é fundamental para as pessoas saberem. A senhora vê isso no dia a dia, né? A insulina também mudou a vida da senhora. Porque eu prefiro 1000 vezes a insulina do que o remédio. Mas, enfim, cada um tem o seu modo de pensar. E olha, eu vou falar uma coisa, eu não sou muito fã de doce. Eu tenho diabetes há 50 anos. Mas eu gosto de um arrozinho, de uma massa. E eles fazem açúcar no sangue também. Também, exato. Então, quer dizer, todo mundo fica com medo. Ah, se você está numa festinha, você não pode pegar um docinho. Por que não? Eu posso pegar o doce, o que eu quero lá na festa. Mas aí eu sei que eu faço os meus exercícios. E também sabe como administrar a sua medicação, a insulina, né? Sim, e também eu não vou comer a festa toda. Vai comer o tal do pouco que eu falei, né? O pouco. Um pouco. E o que a senhora espera? Quantos anos a senhora quer viver? Tem Eu acho que eu vou chegar no 94 anos. 94, boa Eu meta. acho que eu vou. Né? Boa meta. E o que a senhora espera da ciência? Então faltam 23, né? Nesses 23 anos, o que a senhora espera da ciência aí, no tratamento do diabetes? Um tratamento melhor, gente, que esse negócio de ficar furando não dá pé. A senhora queria que não furasse? A senhora queria outra, tipo assim, um passe de mágica? Não, mágica também não, né? Agora, esses sensores modernos já funcionam sem furar o dedo, né? Sim, isso já existe. O problema é o acesso e isso está sendo resolvido. Nós, da Sociedade Brasileira de Diabetes, estamos trabalhando diuturnamente para melhorar o acesso destes equipamentos que não precisam furar o dedo para as pessoas, e isso só vai aumentar. Espero que em 23 anos a gente já tenha isso há muito tempo aqui no nosso país, com mais acesso. Ter já tem, mas para mais acesso. Também acho que a ciência está melhorando muito. Ainda falta acesso, é verdade, mas insulinas que duram mais tempo, que precisa aplicar menos vezes, por exemplo, insulinas que vão durar uma semana, isso já está sendo previsto. Então, a gente vai ter mais facilidade, mais comodidade. E isso está sendo feito, Mariana, pensando no paciente no centro do tratamento. Tudo que se faz hoje é preciso ouvir o paciente antes de conduzir um estudo ou produzir um produto, para saber se aquilo vai ser interessante para a qualidade da vida dele e não apenas para o número da glicose. Então, essas medicações hoje, elas hoje são desenhadas para construir melhor qualidade, menos dificuldade, menos dor, menos conhecimento de ter que mostrar ou lembrar que tem o diabetes o tempo todo. Então, isso tudo está sendo pensado sim, tá bom? Isso é muito importante. Sonhar com a cura é impossível? Não, o do diabetes do tipo 1, a gente não só sonha, como está num caminho muito forte. O diabetes do tipo 2 ainda está um sonho muito pequeno, mas acredito que a ciência não tem limite e isso é possível acontecer um dia. Dona Zilda, quer dar um recado final? Eu acho que eu já falei, né, assim, que para ninguém ter medo da diabetes,
como as minhas irmãs têm até hoje. Recado para as irmãs da Dona Zilda, não tenham medo do diabetes. Não, porque eu acho que o diabetes não é um bicho de 1000 cabeças. A gente pode, sim, viver com ela. E numa boa. Basta você ter um pouquinho mais de segurança em você mesma. Porque a diabetes é mais você do que o médico. Uma parceria, né? É uma parceria. Mas se você não fizer direitinho, o parceiro não vai resolver para você. Não, ele não vai nem fazer milagre. Por mais que ele levantar a mão para fazer um milagre, não dá, porque você não está fazendo. Exato, é sempre uma cooperação, né? Quer deixar um recado final, doutor? Eu quero, eu acho que ela tem completa razão. O símbolo do diabetes é uma bola azul. No mundo inteiro, que é uma bola azul que indica azul pela cor do céu e uma bola pelo que une todos os países, porque todos têm muita quantidade de pessoas com diabetes. E nós, quando estamos falando sobre o que ela acabou de dizer, a gente faz um pequeno corte em branco, fino, mostrando que este pequeno corte é o tempo que a Dona Zilda e todo mundo passa com a sua equipe de saúde, com o seu médico. Todo o resto ela passa sozinha. Então, este tempo que a gente tem com eles é muito pequeno. E a gente passa um pouco de prescrição e orientação, mas que o que ela disse é: não tenha medo, mas vá atrás da boa informação, daquilo que é possível fazer para você melhorar a sua qualidade de vida. Precisa do médico, precisa da equipe médica, precisa do time, mas a gente nunca vai ter muito tempo ao lado das pessoas. Então, a motivação é individual. Então isso é muito importante, essa é o meu recado. Tenha motivação para cuidar de você mesmo, porque isso vai levar a um melhor resultado, não há dúvida, independente do acesso ao médico ou à equipe. E o tempo que a gente teve juntos aqui também foi muito curto. O tempo que a gente teve juntos aqui nesses 5 episódios também foi curto, mas foi muito precioso. Se você perdeu algum dos episódios, procura os outros, compartilha com quem você gosta, com os amigos, com os familiares, porque tem muita informação de qualidade para a gente desmistificar o diabetes tipo 2, desmistificar a insulina e entender como é que a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida, ter mais saúde no dia a dia, com todas essas dicas maravilhosas que vocês deram aqui. Agradeço mais uma vez a presença de vocês dois, foi um prazer, viu? Muito obrigado. O prazer todo meu. E obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceito. E obrigada a você pela companhia, gente. Se cuida e a gente se vê por aí.